via chat, tá bom? Começou nesse momento a gravação. E, bem, primeiramente, agradecer pela inscrição de todos, né, e conseguiram estar nesse segundo Senacamb, né, segunda edição da Semana Nacional Acadêmica de Ciências Ambientais. Bem, a gente vai falar sobre a lista de presença, emissão de certificado, que muitos têm interesse, né? Ele vai estar disponível o link aqui no chat do Google Meet, tá? No final do evento, no final do dia de hoje, tá? A gente vai disponibilizar o link, eu e a Daniela, tá? Temos também informações a respeito da vaquinha e do kit, né? O evento é todo promovido pelos estudantes das principais universidades que dispõem o curso de Ciências Ambientais, Ciências Socioambientais, e desde o início da pandemia, né, e a gente pôde ter feito essa inédita reunião, né, todos juntos fazendo esse evento, e está promovendo essa vaquinha que também tem disponibilização de kits, tá? E, inclusive esses kits têm a camiseta, né, bottom, eco bag, e tem os valores lá disponíveis nas nossas redes sociais, tá? Principalmente lá no Instagram, tem o Linktree também, lá no YouTube também está disponível essas informações. É só encontrar. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar também no WhatsApp ou aqui. Sobre as mesas de amanhã, só reforçando, né, 9 horas a gente tem uma apresentação sobre soberania alimentar, 10 horas e 10 apresentação de trabalhos de alunos, de estudantes de ciências ambientais e socioambientais, às 14 avanços das mudanças climáticas, o tema, e às 4h10, às 16h10, né, áreas de atuação de ciências ambientais. Tá? E na sexta, que é o último dia, claro, né, amanhã também, a partir das 6, vai ter o segundo e último dia do mini curso aqui com a gente de novo, com o professor Marcos. Né? E na sexta-feira, aí já não tem mais o mini curso, são só 2 dias, tá? Infelizmente, o horário de 9 horas vai ser o veneno está na mesa, o aumento dos agrotóxicos e seus impactos, está ali, vai estar disponível no YouTube, vocês podem definir lembrete lá. 11h10, resíduos sólidos nos oceanos. Às 14 horas, diálogos étnicos, raciais e meio ambiente. 17, caminhando para o encerramento, teremos a oficina de yoga, como teve de yoga, né? Depende da forma como fala, né? E é disponibilizado, como foi no ano passado também, a gente vai também oferecer, né? E às 18 horas, um show de encerramento também, tudo disponibilizado via YouTube, né? Não esqueçam de seguir a nossa página lá no Instagram, né? E vou apresentar agora o professor Dr. Marcos Vinícius Costa Almeida Júnior. Né? O professor Marcos é graduado em Geologia, mestre e doutor em Geociências pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, concurso baiano, tendo desenvolvido pesquisas nas áreas de Geologia Costeira, Geologia Ambiental, Petrologia e Geoquímica. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, campus de Cruz das Almas. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em mineralogia, geoquímica, mapeamento geológico e geoambiental, geoprocessamento e geodiversidade, além de divulgador científico para a popularização da ciência. Então, eu passo a palavra, então, para o professor Marcos Vinícius. Muito obrigado pela presença, professor Marcos, e obrigado pela presença de todos aí também. Olá, pessoal. Olá, Felipe, Daniela, Vitória. Olá a todos que estão aqui, todos e todas. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer ao convite do Senacamb. Participei no ano passado em uma mesa redonda e fui convidado agora a participar, dando esse mini curso para vocês sobre divulgação científica. Então, queria primeiramente agradecer pelo convite em estar aqui com vocês em mais um Senacamb. Espero que estejamos juntos também nos terceiro, quarto, quinto, ad infinito, certo? Como o Felipe já me apresentou, eu acho que eu vou pular um pouco, né, essa apresentação. Eu vou falar um pouquinho, inicialmente, como é que eu gosto de fazer minicursos, fazer aulas, porque isso aqui, na verdade, vai ser um minicurso barra bate-papo, minicurso barra diálogo. Então, como o Felipe falou, vocês não precisam abrir câmera, vocês não precisam abrir áudio, só que se vocês quiserem abrir o áudio para dialogar, podem abrir, sintam-se à vontade, não precisam ficar esperando eu fazer alguma pergunta, eu fazer algum questionamento. Tendo dúvida, querendo interromper, vocês sintam-se à vontade para
interromper a qualquer momento. Além disso, também tem um chat aí para vocês escreverem à vontade. Eu vou fazer uma apresentação de slides aqui durante o nosso minicurso, tanto hoje quanto amanhã, mas enquanto eu apresento esses slides, eu também fico aqui acompanhando o chat concomitantemente, então podem ficar escrevendo o que eu estou lendo aqui. Logicamente, eu não tenho muita capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas à medida do possível, eu vou lendo e vou, né, trazendo para cá à medida que eu estou explanando sobre o nosso mini curso, certo? Dito isso, reiterar que eu gosto muito do diálogo, né? Por mais que seja um mini curso, mas como a gente vai falar de divulgação científica, nada melhor do que a gente dialogar aqui no nosso mini curso, até porque eu quero saber ao longo do dia de hoje e do dia de amanhã o porquê que vocês estão aqui, de que curso vocês são, se são graduandos, se já são formados, se estão fazendo pós, se estão trabalhando, qual área é a área de vocês. Então, eu quero que esse diálogo se desenvolva durante o dia de hoje, durante o dia de amanhã, porque isso torna o mini curso muito mais rico, beleza? Então, eu espero que não seja um monólogo. Vocês vão ver que eu gosto de fazer algumas piadinhas, algumas brincadeiras, que é justamente para quebrar um pouco o clima um pouco mais monótono, certo? Então, vamos lá. Para começar, quem sou eu? Felipe aí já falou muito melhor até do que eu. Quem sou eu? Se fosse eu falar quem sou eu não sei se eu falaria tão bem como o Felipe falou. Então, eu sou geólogo, fiz a graduação, mestrado, doutorado na UFBA, Universidade Federal da Bahia. Atualmente estou na UFRB, aqui na Bahia também, só que no interior da Bahia. E além de ser professor e pesquisador, na pandemia eu comecei a fazer divulgação científica. Então, vou contar aqui um histórico rápido de quando eu comecei, de fato, a fazer divulgação científica, para contextualizar, né, historicamente, aqui, cronologicamente, em que pé estou agora. Então, comecei a fazer divulgação científica naquele momento lá do início da pandemia, ali por volta de abril, quando não estava tendo mais aula, as universidades estavam todas paradas, não estava ainda tendo ensino remoto virtual, como a gente está tendo atualmente. E aí, uma aluna minha do curso de Ciências Ambientais comentou comigo por que que eu não aproveitava esse momento em que não estava tendo aula, até se resolver o que é que ia se fazer, né, naquela época, por que que eu não começava a fazer algum tipo de divulgação científica na internet, ou seja, aqui nas mídias digitais, né? Nas redes sociais. Pensei um pouco, querendo ou não, eu estava com o tempo que eu dava aula livre, né? Estava só fazendo a parte administrativa na universidade, e aí resolvi, então, me enveredar por isso. Comentei com dois amigos meus que também são geólogos, e eles toparam a ideia, e aí a gente resolveu criar o Geologia Geral, né? Então, a gente criou um canal no Instagram, depois ele partiu para o YouTube, depois ele partiu para as plataformas de áudio, podcast, e a gente começou a falar um pouco sobre as geociências na internet, né, de uma forma em que pessoas que não são da área da geociência conseguissem entender um pouco sobre a geologia. Então, a minha divulgação científica começou aí. E aí, logicamente, concomitante a isso, assuntos que não estão relacionados às geociências, a gente não leva para o geologia geral, e aí eu trago para as minhas redes particulares, minhas redes pessoais. Então, eu faço divulgação científica nas mídias digitais, tanto no Geologia Geral, quanto nas minhas plataformas pessoais, nos meus perfis pessoais. E aí, além disso, foi esse ano, se eu não me engano, no início do ano, ou final do ano passado, fomos convidados pelo Portal Deviante, que é um portal que agrega pessoas que têm interesse nas ciências de uma maneira geral. Fomos convidados a criar alguns textos e publicar no portal sobre geologia, sobre geociência e sobre ciência de uma forma geral, da mesma forma que a gente faz na geologia, ou seja, de uma forma em que as pessoas que não são da área consigam compreender e, querendo ou não, tentar, né, encantar essas pessoas pela ciência. Então, basicamente, esse sou eu, como o Felipe já falou, não vou repetir, e eu faço divulgação científica nesses três perfis de uma forma geral. No meu pessoal, está aqui representado pela minha foto, no Geologia Geral e no portal Deviante, certo?
Só que, antes da gente começar a falar de divulgação científica, a gente precisa tentar compreender um pouco o que é essa ciência, porque se a gente está divulgando ciência, a gente precisa primeiro saber o que é ciência, né? E, além disso, como se faz ciência. Então, eu gosto muito de levantar questionamentos quando eu estou apresentando alguma coisa, ou fazendo um minicurso, ou palestrando, ou dando aula, certo? Então, quando tiver uma interrogaçãozinha assim, é porque eu quero que role uma interatividade, beleza? Então, a primeira pergunta ali é para vocês, o que é ciência? Então, na cabeça de vocês, como é que vocês definiriam essa palavrinha que a gente tanto ouve falar, que a gente tanto usa, que está nos nossos cursos? Eu sou geólogo, sou geocientista. Quem é da área ambiental é cientista ambiental. Quem é da área da biologia é da área das ciências biológicas. Então, essa palavra está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia. E aí eu queria saber de vocês, ou escrevendo aí no chat, ou abrindo o áudio, para vocês o que é que seria ciência. E aí, se quiserem emendar também, como é na cabeça de vocês que a gente faz ciência. Então, fica aí o primeiro questionamento, enquanto eu bebo um gole de água aqui. E aí? O que é que vocês têm a me dizer sobre ciência e como se faz essa ciência? Pessoal, eu não mordo, sintam-se à vontade para participar, porque a ideia do mini curso é justamente a gente dialogar sobre divulgação científica, né? Até porque divulgar ciência não deixa de ser uma forma de diálogo. Então, por favor, participem. Vai tornar o nosso mini curso muito mais agradável e muito mais rico. Pronto, o Sinara ali já deu start inicial. Conhecimento, todo conhecimento sobre uma área de estudo. Suzane Rodrigues diz que é pesquisa, então a gente está seguindo por um caminho ali, tá vendo? Uma forma de conhecimento, prática de atividades de estudos, segundo o Luan. E aí vocês conseguem juntar tudo isso dentro de um conceito do que seria essa ciência? O que é que vocês acham? Vocês conseguem? Pessoal da comissão, Felipe, Daniela, Vitória, podem participar também, viu? Não precisa ficar escondido aí também, não. Só no backstage. Mais alguém quer definir ciência ou quer tentar definir ciência? Então vamos lá. Ciência, como vocês disseram aqui de formas, né, um pouco soltas, mas a gente pode juntar aqui, nada mais é do que uma forma de conhecimento, ou seja, um conhecimento, pronto, Alexandre aí, um tipo de conhecimento que segue a metodologia científica. Boa. Ciência nada mais é do que um conhecimento que vai explicar um ou mais de um fenômeno obedecendo determinadas leis que, querendo ou não, foram verificadas por métodos experimentais. Então, o que a Alexandra falou é um tipo de conhecimento que segue uma metodologia científica, é justamente isso que eu falei, ou seja, a ciência nada mais é do que buscar determinado conhecimento sobre determinada lei ou sobre determinado fenômeno que vai obedecer às leis naturais, ou seja, leis físicas, leis químicas, leis biológicas, leis matemáticas, e essas leis foram verificadas por métodos experimentais. E por que que eu estou fazendo esse primeiro, o pessoal gosta de falar brainstorm, mas eu prefiro um toró de ideias, né, sobre ciência, sobre metodologia científica, sobre o que é ciência, como a gente faz ciência, porque para divulgar ciência, a gente precisa ter essa base muito bem estabelecida, porque senão a gente pode divulgar algo que não é científico, achando que é científico. Então, a partir do momento que a gente consegue definir o que é ciência, saber o que é ciência, saber também como se faz ciência, a gente consegue ter acesso a um material, e a partir desse material a gente consegue divulgar ele da melhor forma possível. E aí, como a Alexandra comentou aí, segue uma metodologia científica, ou seja, segue um método científico. E esse método científico, ele é a base de toda e qualquer ciência, seja uma ciência ambiental, seja uma ciência médica, seja uma ciência histórica, seja uma ciência geológica, enfim, qualquer
ciência, qualquer momento que eu queira fazer ciência, eu preciso seguir o tal do método científico e que cada área vai adaptar, né, ao seu mundo científico. Só que, de uma maneira geral, a metodologia científica ou método científico nada mais é do que um conjunto ali de regras, né, de regras básicas ou de procedimentos básicos que vão produzir o tal do conhecimento científico, que é a base da ciência, né? E quando constrói esse conhecimento científico pode ser um novo conhecimento que até então ninguém conhece, pode ser a correção ou a evolução de um conhecimento que já existe, está sendo corrigido, está sendo desenvolvido a partir de novas tecnologias, de novos conhecimentos, ou o aumento ali da área de estudo ou da área de incidência de um conhecimento já existente. Então, posso ter um conhecimento em que eu aplico em uma determinada área, sei lá, da caatinga do nosso país, e agora eu quero pegar esse conhecimento e tentar aplicar a uma outra área da Caatinga mais a norte. Então, vou pegar o conhecimento prévio que já existe e vou tentar aplicar ele em outra área, utilizando o meu método científico. E aí vocês já devem ter uma noção, espero que, né, que todos vocês já tenham essa noção, de que o método científico ele é baseado nesses passos, né, nesses degraus, hipótese, teoria e modelo científico. Então, a hipótese é ali onde tudo começa. Então, lá nos nossos antepassados, olhavam para o céu e poderiam se perguntar por que que o céu é azul, né? Então, eles iam procurar explicações empíricas para tentar descobrir por que que o céu é azul. Então, uma hipótese nada mais é do que uma afirmação ou uma explicação provisória de um determinado fenômeno, tentando explicar algo. E aí, essa tentativa de explicação vai justamente se basear nesses dados que são coletados de maneira empírica, ou seja, de maneira observacional. Então, a hipótese é o início, digamos assim, da ciência que vai ser produzida ao longo de um ano, ao longo de meses ou ao longo de décadas. Então, alguém levanta aquele primeiro questionamento e aí a gente começa a trabalhar em cima daquele questionamento, analisando, coletando dados, fazendo comparações, fazendo analogias com outras ferramentas científicas. E aí, uma hipótese, quando ela é bem fundamentada, ela tem dados coletados que conseguem embasar bem e tentar explicar bem aquele questionamento, ele pode ser alçado à condição de teoria. Então, a gente tem teoria da seleção natural, a gente tem teoria do Big Bang, a gente tem teoria da tectônica de placas, a gente tem teoria da relatividade geral, que nada mais é do que, ou melhor, nada mais são do que a explicação para algum fenômeno, então, a evolução e expansão do universo, como o nosso planeta age internamente, como se dá a seleção natural das espécies no nosso planeta, né, como se dá essa noção espaço-temporal das coisas. Então, a teoria ela vai explicar algum fenômeno natural ou uma série de fenômenos naturais que tem, a partir daqui, um grande acúmulo de provas. Então, as provas são acumuladas ao longo do tempo, ao longo dessa grande quantidade de dados que são testados, que são coletados, e aí a gente tem essa teoria. Então, nada mais é do que uma síntese ali de conhecimentos com várias hipóteses e os seus dados coletados. E aí uma coisa interessante é que toda teoria, da mesma forma que toda hipótese, todo modelo científico, deve ser testada. Ou seja, quando surge uma nova hipótese, quando surge uma nova teoria, é muito mais confortável, né? Imagino que todos pensem assim, é muito mais confortável eu ler aquele material e simplesmente concordar, dizer, nossa, a teoria é fantástica, vou aceitar ela integralmente. Muito mais confortável a gente fazer assim. Só que a ciência, vocês sabem disso também, ela é feita a partir da testabilidade, digamos assim, da capacidade que uma teoria tem de ser falseável. E a gente vai falar isso já já também. Ou seja, quando surge uma hipótese, quando surge uma teoria, quando surge um modelo científico, a gente não está dizendo que aquela teoria ou aquela hipótese ou aquele modelo, ele é imutável. Não, ele é perfeitamente imutável. Ele pode ser completamente descartado daqui a 5, 10, 100 anos, ele pode ser remodelado daqui a 5, 10, 20, 100 anos, ou ele pode continuar
muito bem estabelecido daqui a esses mesmos 5, 10, 20 ou 100 anos. Então, a teoria do Big Bang que nós conhecemos hoje, ela pode ser completamente refutada no futuro. A teoria da seleção natural, muito bem estabelecida desde Darwin e Wallace, pode ser completamente refutada daqui a 100 anos, como pode ser parcialmente readaptada, ou como ela pode continuar sendo como ela é atualmente, ou seja, muito bem estruturada e explicando essas informações como explicam atualmente. Então, a teoria ela deve continuar sendo testada. Nunca esqueçam disso. Quando vocês estiverem lendo algum artigo científico, quando vocês estiverem fazendo seus projetos de pesquisa, né, qualquer coisa envolvendo ciência, saibam sempre que, por mais que seja muito mais confortável a gente ler aquele material e dizer, nossa, que maravilha, vou concordar 100%, procurem sempre testar aquilo que você está lendo. Né? E aí vocês lembram como éramos quando éramos criança, ou seja, a gente sempre perguntava o porquê das coisas. Por que isso, por que aquilo, por que o céu é azul, por que a parede é branca, por que o cachorro late, por que a gente fala. Então, quando a gente está lendo algum material, a gente sempre tem que fazer esses porquês, porque vai melhorando, vai refinando cada vez mais a nossa leitura e procurando, não no sentido pejorativo, né, mas procurando aquelas lacunas que podem ser melhor preenchidas, melhor estudadas e melhor desenvolvidas, certo? E aí a teoria, quando ela está muito bem fundamentada, ela tem todo o suporte para um modelo científico. E o modelo científico tem a capacidade justamente de rodar uma grande quantidade de dados coletados desde a hipótese, passando ali pela teoria, e que a gente não consegue trabalhar com esse material manualmente. Então, a gente a partir de um sistema computacional, de um modelo computacional, a gente gera tudo isso daí, a gente pode trabalhar com previsões, ou seja, com simulações. Então, quando a gente prevê que daqui a 50 anos a temperatura média planetária pode estar 2 graus acima do que é atualmente, a gente está simulando, a gente está prevendo a partir dos dados que nós coletamos ao longo de todos esses anos de estudo. Então, o modelo científico serve exatamente para isso, para a gente simular, para a gente prever e, querendo ou não, até nos ajuda a tentar continuar sobrevivendo aqui no planeta Terra. Certo? Então, isso daqui é o método científico, que é a base da ciência e, querendo ou não, é a base da divulgação científica. Se a gente quer fazer divulgação científica, a gente precisa ter isso muito bem estabelecido nas nossas mentes. Beleza? Ficou claro, pessoal? Ficou alguma dúvida com relação a isso? Daqui a pouco a gente começa a falar de divulgação científica em si. E quando começar a ficar bom, a gente dá uma pausa e volta amanhã. Então vamos lá. Os princípios básicos da ciência, provavelmente vocês já ouviram falar de todos eles, que são falsibilidade, preditibilidade, reprodutibilidade e a navalha de Ockham, ou o princípio da simplicidade ou da razoabilidade. Então, o princípio da falsibilidade, eu já comentei agora há pouco, nada mais é do que a capacidade de provar que algo é falso, mas não no sentido pejorativo, certo? Então, é um método contraintuitivo para testar aquela hipótese ou aquela teoria ou aquele modelo. E quanto mais testes são feitos com aquela hipótese, teoria e modelo, e essa hipótese, teoria ou modelo vai resistindo a esses testes, ela se aproxima cada vez mais da realidade, certo? Então, isso é a falsibilidade. E tem um exemplo teórico clássico, que é a frase, a frase, todos os cisnes são brancos. Então, se eu lanço isso daqui para vocês, pessoal, a partir de agora, eu quero informar para vocês que todos os cisnes que existem no planeta Terra são brancos. Seria muito mais confortável todo mundo concordar, né, comigo e sair espalhando para todo mundo que todos os cisnes são brancos. Mas na ciência a gente não trabalha assim. A gente precisa olhar pelo outro lado. Será que realmente todos os cisnes são brancos? Então, o que é que vocês fariam? Vocês iriam procurar na natureza algum cisne que não fosse branco. Encontrando apenas um cisne, seja ele preto, amarelo, laranja, colorido, enfim, qualquer outra cor, essa minha frase
todos os cisnes são brancos, cairia por terra. Agora, à medida que vocês procurassem cisnes de outras cores e não encontrassem, essa minha hipótese de que todos os cisnes são brancos, ela vai se aproximando cada vez mais da realidade. Então, a falseabilidade é justamente essa capacidade contraintuitiva. Então, quando surge uma teoria, quando surge um dado, quando surge uma hipótese, né, uma explicação para algo, eu vou tentar, digamos que, refutar. Só que não para dizer, nossa, o seu trabalho é ruim, mas é no sentido de provar cada vez mais que aquela teoria ou aquela hipótese se aproxima cada vez mais da realidade. O segundo princípio é o princípio da reprodutibilidade, que é a capacidade que um teste ou um experimento tem de ser reprodutível ou reproduzido em qualquer canto, e o resultado deve ser sempre o mesmo. Ou seja, se eu fiz um estudo aqui na Bahia, onde eu estou aqui agora, e publiquei esse material, esse meu estudo, tem lá toda a metodologia que eu utilizei. Se alguém que está no Japão trabalhando com algo similar ao que eu estou fazendo aqui e for reproduzir a metodologia que eu fiz, tem que chegar no mesmo resultado. Se chega num resultado completamente diferente do meu, tem algum erro aqui, rolou algum telefone sem fio nessa minha metodologia que não permitiu que uma outra pessoa que está lá no Japão ou lá na Europa, fazendo a mesma metodologia, aplicando a mesma metodologia, chegasse a um resultado completamente diferente. Então, esse princípio da reprodutibilidade ele é muito importante na ciência, que está calcado ali na parte de materiais e métodos, na parte de metodologia, que todo artigo tem, que todo TCC tem, dissertação e tese. É uma das partes mais importantes de um trabalho científico, porque permite justamente a reprodutibilidade daquela metodologia, certo? Então, quando eu faço algo, eu não quero dizer que aquele meu algo que eu estou fazendo é único no planeta Terra ou até mesmo na nossa galáxia, não. Pode ter situações ocorrendo em outros locais e a minha metodologia pode ser replicada, pode ser reproduzida em outros locais. Então, esse princípio é o princípio da reprodutibilidade. O terceiro princípio é o princípio da preditibilidade, que é a capacidade que uma ideia tem de ser prevista. Então, eu observo um fenômeno, só que eu não sei como aquele fenômeno acontece. Mas observando aquele fenômeno, eu posso levantar possibilidades para a ocorrência daquele fenômeno. Ou seja, eu estou fazendo previsões. E aí o meu estudo, ele vai chegar a uma conclusão e provavelmente vai chegar a uma dessas previsões como conclusão. Um exemplo clássico que eu acho muito bacana é de Darwin e de Wallace. Eles observaram, se não me engano, foi o Wallace, observou essa orquídea de Madagascar, se não me engano, o nome dela é Angrecum sesquipedale, alguma coisa assim, certo? E aí, ao observar essa orquídea, eles notaram que o material reprodutivo dessa orquídea está aqui no fundo desse tubículo, né? E aí eles se perguntaram, mas espera aí, como é que essa planta existe, sendo que o material que permite a sua reprodução está aqui no fundo desse tubo? Como é, então, que ela vai se reproduzir? Como é que esse material sai daqui? O material não vai sair andando por todo esse tubo e vai se dispersar, né, ao bel prazer. Então, eles previram a existência de algo ou de alguém, de algum organismo, de alguma situação que permitisse esse material ser retirado daqui, ser dispersado na natureza, permitindo justamente a existência dessa orquídea. Porque se isso não fosse possível, essa orquídea não existiria, não tinha capacidade de se reproduzir na natureza. Então, eles previram a existência de algum ser, né, de alguma situação, de algum processo que fizesse justamente esse processo de retirar esse material e reproduzir e dispersar na natureza. Tempinho depois, se não me engano, foi o Wallace, não lembro se foi o Wallace ou o Darwin, um dos dois, eles observaram a existência dessa mariposa. Essa mariposa, Xanthopan morgani, se eu não me engano, e aí tem um terceiro nome que é predicta, justamente de preditibilidade, ou seja, ela foi prevista, né? Então, eles observaram a existência dessa mariposa, que até então não era
sabida pela ciência, e essa mariposa tem essa língua aqui gigantesca, capaz justamente de acessar esse material no interior dessa orquídea e, a partir daí, dispersar, permitindo assim a existência dessa orquídea na natureza. Então, isso daqui é um exemplo clássico de preditibilidade. Eles sabiam da existência da orquídea, só que não sabiam como ela se reproduzia na natureza. E aí, tempos depois, eles descobriram a existência do ser, do agente, do ator responsável pela reprodução dessa orquídea na natureza, certo? Então, isso é a... Professor, Oi? esse método ele é baseado na observação, né? E levantamento Exatamente, de hipóteses. Aí vai exatamente. acontecer um estudo, uma investigação para poder confirmar essa hipótese, né? Perfeito. E Eles, esse método anterior que o senhor explicou, o senhor pode explicar novamente, por favor? o qual reprodutibilidade? Isso. Vamos lá. Como eu falei, a capacidade que um teste ou um experimento ou um estudo científico, né, de uma forma geral, tem de ser reproduzido em um outro momento, né? Então, eu fiz um estudo hoje, a minha metodologia ali mostra que aquele estudo, se for reproduzido em outro local ou daqui a 5, 10 anos, tem que chegar ao mesmo resultado, certo? Então, se eu estou trabalhando, sei lá, com algo da química, então cheguei a um resultado lá, de química analítica, em que A mais B é igual a C, certo? Cheguei àquele, meus reagentes e meu produto, cheguei àquele produto. Daqui a 5, 10 anos, vamos supor que você está trabalhando com a mesma química que eu estou trabalhando na mesma área, encontrou meu artigo lá que eu publiquei sobre essa nossa área de pesquisa em comum, e aí você vai pegar aquela minha metodologia e vai aplicar no seu estudo. Pegando essa metodologia e aplicando no seu estudo, ou seja, reproduzindo o que eu já fiz, você tem que chegar na mesma conclusão de que A mais B é igual a C. Os reagentes A mais B deram produto C. Se você chega em um resultado em que A mais B é igual a E, tem alguma coisa errada aqui. Seja na minha metodologia, né, ou seja, eu posso ter burlado a minha metodologia para, né, querer dar um resultado que não estava dando, ou eu não ofereci as informações suficientes na minha metodologia capaz de reproduzir aquilo que eu fiz anteriormente. Então, quando a gente trabalha com ciência, quando a gente pega uma metodologia de qualquer trabalho, a gente tem que ter a capacidade de reproduzir aquilo em um outro local e chegar a um resultado igual ou praticamente igual, né? Uma vez que são ambientes controlados diferentes, a gente pode ter uma certa variação, mas o resultado tem que tender para o mesmo ponto. Beleza? Certo, Ficou melhor? certo. Obrigada. Massa. Então, é exatamente isso daí. E o quarto e último é a navalha de Ockham, não sei se vocês já ouviram falar nessa navalha, que é o princípio da simplicidade ou da razoabilidade, né? Trocando em miúdos, ideias extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Então, se para uma explicação, ou melhor, se existem para um fenômeno duas explicações, melhor dizendo, essas duas explicações explicam muito bem o meu fenômeno, sendo que uma é mais complexa e uma é mais simples, eu vou ficar com a mais simples. Por quê? Porque quanto mais complexa é uma explicação, quanto mais extraordinária é uma explicação, mais eu vou precisar de evidências complexas e evidências extraordinárias para explicar aquilo que algo, uma explicação muito mais simples, conseguiu me explicar perfeitamente. Ou seja, evitar viajar na maionese. É basicamente isso. Se eu tenho duas explicações, uma é mais simples e uma outra é mais complexa, bora pelo mais simples e aí a gente trabalha no mais simples. Porque se a gente vai para o mais complexo, a gente quebra muito mais a cabeça para chegar no mesmo resultado que aquela explicação mais simples também chegou. E aí tem um exemplo muito clássico disso daqui. Com certeza vocês já viram isso, televisão, ou filme, ou seriado, que são essas figuras geométricas feitas em
plantações, né? Plantações de trigo, de milho e etc. Logo quando isso surgiu, se não me engano, foi no Reino Unido, ali na década de 70, de 80 do século passado. Logo quando isso surgiu, ninguém sabia quem tinha feito essas coisas, porque surgia literalmente da noite para o dia. Então, em um dia estava ali a plantação perfeita, e aí no outro dia, quando raiava o dia, o pessoal ia, né, para coleta, estava lá uma figura geométrica dessa construída no meio da plantação. Não tinha nenhuma explicação até então. E aí o pessoal começou a achar que isso era obra dos ETs. Não, nesse caso não são os geoglifos. Daqui a pouco eu falo do que são os geoglifos. Isso daí nada mais é do que um desenho que o pessoal faz amassando plantação. Ou seja, o pessoal amassa a plantação e aí faz essas figuras geométricas, né? Logicamente é melhor vista do alto, e aí começaram a surgir essas figuras geométricas, perfeitamente geométricas, e aí o pessoal não sabia quem estava fazendo isso, quem estava criando isso, até porque ninguém via ninguém fazendo isso. A explicação que o pessoal quis encontrar no momento são os ETs. Então, os ETs estão construindo isso daqui, seja para se comunicar com nossa espécie, seja pistas de pouso para os discos voadores. Então, durante muito tempo, a galera achou que essas figuras geométricas eram criações alienígenas. Inclusive, tem muito filme que retrata isso também, né? Só que, depois de um certo tempo, essas duas pessoas provavelmente deveriam receber até o título de os primeiros trolladores da época moderna. Eles foram à mídia comentar que quem começou com essa a criar essas figuras geométricas foram eles. Só que, logicamente, a ideia extraordinária de acreditar que são os alienígenas era muito melhor do que acreditar que eram duas pessoas simples fazendo essas figuras geométricas. Então, eles precisaram provar que eram eles que estavam fazendo isso. Então, filmaram eles indo em uma plantação e preparando toda uma figura ali geométrica, perfeitamente geométrica, mostrando como é que eles faziam. Ou seja, ideias extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Se eu estou dizendo que isso é um ET que está fazendo, eu preciso provar que é um ET que está fazendo. Cadê o ET? Cadê o disco voador? Cadê o bichinho verde? Não tem. Então fica na nossa crença. E aí depois, a partir das evidências mostradas por essas duas pessoas, que foram os primeiros, né, os pioneiros, depois uma galera começou a fazer isso daí, eles mostraram por A mais B que eram eles que faziam e como eles faziam. Então, eles vieram à tona com as evidências, ou seja, uma explicação muito mais simples e aceitável, mostrando que eram eles que faziam isso. Ou seja, a navalha de Ockham é exatamente isso, o princípio da razoabilidade. Não adianta a gente viajar na maionese se a gente consegue explicar um fenômeno natural a partir de uma outra explicação muito mais simples. A partir do momento que a gente começa a viajar, a gente precisa de evidências muito mais extraordinárias. É muito mais fácil uma pessoa fazer esse desenho do que um ET sair de uma galáxia muito distante para vir para o nosso planeta fazer paisagismo e jardinagem, certo? Então, é questão da razoabilidade, beleza? A Alexandra perguntou se são os geoglifos. Não, os geoglifos são figuras, até mesmo similares a essa, só que feitas em pedras, feitas em rochas, por isso que tem esse gel aí na frente. Então, são formas feitas por nossa civilização, nossos antepassados, que construíram, né, moldando grandes blocos de rocha. E aí, grandes blocos de rochas que depois foram erguidos, ou até mesmo blocos de rochas que já estavam ali na natureza, eles só foram, né, tateando, certo? Gabriel, o som está saindo, não ouço nada. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Estamos sim. Beleza. Se tiver algum problema no áudio, é só vocês me falarem, viu? Eu estou. Beleza. Deu para entender, Alexandra, essa diferença aí do geoglifo para essas figuras que não são alienígenas?
Deu sim. Beleza. Quando eu vi a imagem, achei que fosse a mesma coisa. Não, são coisas diferentes. A gente tem vários tipos de figuras na natureza feitas por nós. Tem essas, que são as mais atuais, né, digamos assim. A gente tem os geoglifos, a gente tem as pinturas rupestres, tem as gravuras rupestres, e cada um tem as suas características e particularidades, certo? Então, passemos um pouco sobre ciência, método científico, sobre princípios básicos da ciência. Então, a gente já começa aqui a entrar um pouco sobre o início de como a gente vai fazer divulgação científica. E aí a gente começa com o fazer ciência versus o saber ciência. Então, a gente sabe até agora o que é ciência. A gente sabe o que é o método científico, a gente sabe os princípios que norteiam a ciência. Só que não necessariamente quem sabe ciência vai saber fazer ciência. Inclusive, o contrário até existe em alguns casos. Não é comum, mas existe. Tem gente que sabe fazer ciência, ou seja, aquela parte mais robótica, mas não sabe ciência. Então, quando vai discutir ciência ali na teoria, né, num bate-papo, termina se perdendo. Mas se colocar essa pessoa num laboratório, ela vai saber fazer a ciência. Então, eu trago aqui uma frase desse material, desses dois autores, que depois eu vou disponibilizar para vocês, que são Figueiredo e Oliveira, que ao contrário do filósofo, que para quem nenhuma resposta é conclusiva em si, dada certa questão, o cientista assume alguma veracidade alcançada pela qualidade ou quantidade das evidências. E é importante a gente frisar esse alguma. Por que alguma? Porque vocês sabem que a ciência ela vai mudando ao longo do tempo. Então, quando a gente chega a um resultado, sempre ter ciência que aquele resultado pode mudar amanhã ou pode mudar daqui a 5, 10, 100 anos, certo? E aí a gente entra na questão da evidência empírica positiva e negativa, que a gente vai entrar naquela palavrinha ali que está em voga atualmente, que é a pseudociência. Então, quando a gente fala de evidência empírica positiva, o que é que eu quero dizer com isso? É aquela acessível por observação, por experimentação ou por inferência. Um exemplo para ficar bem claro para vocês. Os dinossauros existiram. Isso é fato consumado. Por que que hoje isso é fato consumado? Porque a gente encontrou e encontra até hoje fósseis de animais, e quando a gente pega esses fósseis desses animais e vai comparar com os animais que existem atualmente, ou seja, com a anatomia dos animais que existem atualmente, a gente observa que não casa com nenhum dos animais atuais. Ou seja, é um animal que já existiu aqui no nosso planeta, porque a gente encontrou o fóssil, só que não existe mais, ou seja, um animal extinto. Então, os dinossauros, a gente sabe que existe exatamente por isso. A gente tem a observação, a gente tem a experimentação, a gente tem a inferência, a gente tem a prova, né, viva, morta, que são os fósseis. Então, a gente tem acesso àquele material, faz todas as análises, observa que não tem nenhuma relação com nenhum organismo vivo atualmente, o que nos permite concluir que é um animal que já foi extinto, já existiu no nosso planeta, mas já foi extinto. Então, isso é uma evidência empírica positiva, ou seja, a gente consegue acessar a partir de todo método científico aplicado. E essa tal de evidência empírica negativa, o que é que seria que vai culminar ali na famosa pseudociência, que está aqui no nosso dia a dia, muito mais atualmente por conta da pandemia. Vou trazer aqui um exemplo, não vou conceituar, vou trazer para vocês um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. As figuras do nosso folclore, saci, mula sem cabeça, caipora, curupira e por aí vai. A gente tem alguma evidência, observação, experimentação da existência dessas figuras do nosso folclore? Não, não tem. Significa dizer que não existe, a gente pode bater o martelo? Também não. A gente não pode, porque a gente não tem também nenhuma observação, experimentação da não existência. O que ocorre aqui na evidência empírica negativa é que entra a questão da crença.
Quem acredita em Saci, quem acredita em Caipora, em Curupira, em Mula Sem Cabeça, ou qualquer outra figura do nosso folclore, não está nem aí se não tem nenhuma observação ou inferência mostrando que ela existe. É a crença daquela pessoa. A gente não pode, né, brigar com a crença de uma pessoa. O que existe aqui é que muitas vezes quando existe essa crença um pouco cega, isso vai ser utilizado na pseudociência. Então, a evidência empírica negativa, quando a gente não consegue provar algo, a galera da pseudociência termina pegando essa não existência de evidências para começar a trabalhar nas teorias conspiratórias, que a gente conhece várias hoje em dia, né? Antivacina, quem toma vacina vai virar jacaré e por aí vai, né? Que são as mais recentes. Então, não havendo assim um mínimo de evidência empírica positiva, a aceitação daquilo é única e exclusivamente uma questão de crença. A gente não pode brigar com a pessoa porque ela acredita naquilo, certo? E aí, vou fazer aqui uma indicação, um merchan gratuito. Caso alguém não tenha lido e caso os que tenham interesse, leiam o livro de Carl Sagan, que é considerado, inclusive, o pai da divulgação científica, O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? No caso, os demônios somos nós mesmos, nossa espécie humana, né? A espécie humana. E aí, esse livro é interessante porque ele trata justamente desses equívocos científicos que são cometidos parte pela religião e parte pela pseudociência. Ou seja, a gente não pode botar tudo num balaio só, por exemplo, religião e ciência. Uma pessoa pode ser religiosa, uma pessoa pode ser científica ao mesmo tempo, sabendo quando é que eu vou ativar o meu modo religioso, sabendo quando é que eu vou ativar meu modo científico. Então, a partir do momento em que começa a tentar juntar tudo isso, é que começa a ter a ler os problemas, os equívocos científicos. E esse livro é interessante porque ele traz vários desses equívocos, ele trata vários desses equívocos que acontecem, certo? E aí mostrando que, trazendo lá aquele princípio da navalha de Ockham, que é muito mais simplista a gente compreender determinadas situações na nossa natureza aqui palpável, digamos assim, do que procurar, né, evidências extraordinárias, metafísicas, que fogem da nossa realidade. Só que nós, como espécie humana, somos falíveis. Então, por sermos falíveis, em um momento ou outro, terminamos por acreditar que exista um espírito em determinado local, exista, né, enfim, um demônio em determinado local. Então, quem nunca passou por uma situação de deitar para dormir e aí, de repente, alguma coisa cai no quarto, ou alguma coisa se movimenta, ou passa um vento que não era para passar naquele momento. A gente se assusta e muitas vezes a gente pensa, o que é que foi que aconteceu? Né? Então, é muito mais razoável a gente imaginar que um vento mais forte bateu naquele momento, derrubou algo, do que um ser invisível passou por ali e levou aquele algo. Quem acredita, ok, como eu falei, é questão de crença, não tem problema nenhum. Agora, quando a gente vai colocar a ciência no diálogo com a religião, a gente precisa saber, com a crença, melhor dizendo, a gente precisa saber que em alguns momentos elas vão se separar. Não tem nenhum problema nisso, certo? E aí, quando a gente fala em pseudociência, a gente vem para o nosso momento atual. Covid, desmatamento, incêndio, os famosos antivax, né, que são os antivacinas, que estão aqui permeando o nosso meio científico, né, querendo ou não, a nossa sociedade, espalhando notícias falsas e espalhando negacionismo. Só que, por incrível que pareça, a aceitação da ciência, né, a aceitação da sociedade em relação à ciência é muito alta. E a gente pode, querendo ou não, comprovar isso aqui no Brasil. O nível de vacinação, ele tem crescido. Por mais que a gente saiba que tenham ali alguns focos de pessoas, né, de aglomerados de pessoas que não querem se vacinar, a gente está observando que a nossa comunidade,
nacional, a nossa sociedade está indo atrás da vacina. Ou seja, a aceitação, querendo ou não, da ciência por parte da sociedade é alta. Só que aí é que mora, né, o perigo. A armadilha está justamente aí. Essa mesma sociedade que diz que aceita a ciência é a mesma sociedade que tem uma percepção alterada da ciência. Para a maioria das pessoas, a ciência é um celular, é um carro que estaciona sozinho, é uma internet mais rápida, é um computador mais veloz. Quando, na verdade, tudo isso não deixa de ser um produto que a ciência produziu. Ou seja, o pessoal, né, a sociedade de uma forma geral, valoriza a ciência como um produto e não como um método. Aí é que mora o espaço, o hiato em que os pseudocientistas entram, né, que os negacionistas entram para trazer para eles esse pessoal, né, que, querendo ou não, quem nega alguma coisa, quem espalha notícias falsas, espalham notícias mais confortáveis aos ouvidos da população de uma forma geral, do que quando o cientista, do que quando nós que fazemos ciência, vamos falar sobre o que fazemos para os nossos pais, para os nossos amigos. Muitas vezes, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já vi, nossa, que negócio chato isso daí. Por quê? Porque, querendo ou não, a ciência tem um quê de chatice, porque ela não é muito bem explicada para a sociedade, né? Como eu falei, quando a gente é criança, a gente é um pequeno cientista com vários porquês, e aí a gente vai crescendo e a gente vai sendo podado nessa nossa curiosidade científica. Muitos vêm para a ciência, né, para os cursos de ciências como nós, e aí vamos, então, novamente tirar o atraso e trabalhar esse lado científico. Só que muita gente não vai, muita gente sequer entra no ensino superior, então a ciência deixa de fazer parte da sua rotina, e por isso elas atrelam a ciência, a tecnologia ao produto que a ciência produziu e não a ciência como um todo. Ou seja, o analfabetismo científico é um grande problema da nossa sociedade, que é onde o divulgador científico, né, acreditando eu que vocês estão aqui querendo trabalhar ou mexer um pouco com divulgação científica, seja profissionalmente, seja por hobby, seja né, ali na sua rua, no seu bairro, enfim, fazer algum tipo de divulgação científica. Então, saber que a nossa sociedade, infelizmente, ela é analfabeta cientificamente falando, porque elas não têm essa percepção do que é ciência. Elas só querem o celular mais moderno, o computador mais moderno, a internet mais rápida, o carro mais veloz. Mas se a gente for falar de ciência, eles vão achar tudo isso muito chato, que é justamente porque eles não tiveram essa alfabetização. Alfabetização, muitas vezes, que a maioria de nós só vai ter também no ensino superior. Então, ali no ensino médio, basicamente, a gente estuda para passar no vestibular. Passando no vestibular é que a gente vai começar a nos alfabetizar cientificamente, certo? E aí, um outro ponto importante quando a gente vai falar de ciência e divulgação científica é a parcialidade e a imparcialidade. É notório, todo mundo ouve falar isso, todo mundo, creio eu, a maioria age dessa forma, de maneira imparcial na ciência, ou seja, tirar nossas crenças, tirar nossos dogmas, tirar nossas experiências culturais, sociais, econômicas, tudo quando a gente vai fazer ciência e, querendo ou não, quando a gente vai fazer também divulgação científica. Só que, sinto informar para vocês, vai ficar gravado aqui, provavelmente vai ser uma das frases mais problematizadoras que eu vou lançar aqui agora. A ciência, ela é parcial. A divulgação científica, ela é parcial. Aceitem isso, e a partir do momento que vocês aceitam isso, é que a gente vai trabalhar em evitar essa parcialidade. Né? Porque se a gente parte do pressuposto que a ciência é imparcial, a gente já parte do ideal. Só que, como eu falei, eu tenho a minha vivência, que é diferente da vivência de Felipe, que é diferente da vivência de Beatriz, que é diferente da vivência de Gabriel, de todos vocês. Eu tive uma história de vida até aqui que é completamente diferente da que vocês tiveram.
eu tenho posicionamentos filosóficos, posicionamentos científicos, posicionamentos políticos, culturais, econômicos, que são diferentes de todos vocês, de todo mundo que não está aqui. Então, quando eu vou produzir algo, querendo ou não, eu estou colocando naquele meu algo toda aquela minha carga histórica. E aí, partindo dessa ideia, tendo ciência disso, é que eu vou fazer de tudo para não colocar toda a minha carga histórica naquilo que eu estou produzindo. Ou seja, se eu leio um material de fulano, conhecendo fulano, eu consigo observar naquela escrita, naquela forma de escrever, de refletir, de filosofar, de concluir que é fulano, porque fulano escreve daquele jeito porque ele tem o histórico que levou ele a escrever daquele jeito. Então, tenho isso na cabeça, que a parcialidade está na ciência e vai estar na divulgação científica. Eu faço divulgação científica de uma forma, eu ajo de uma forma, vocês estão vendo que eu tenho uma forma de agir, que se fosse uma outra pessoa falando com vocês aqui, seria uma outra forma completamente diferente. Então, eu estou trazendo para vocês um lado meu. Minha carga histórica me faz agir assim, me faz dar um mini curso assim, faz dar uma aula de uma forma que é completamente da forma de outra pessoa. Tem certo e tem errado? Não. Tem características pessoais diferentes que a gente tenta evitar os nossos vícios, né? Tenta evitar de colocar aqui os nossos vícios, mas cada um vai agir de uma forma. Então, na divulgação científica, quem for fazer vai ser assim. Vamos supor que eu, Sinara e pegar aqui mais uma pessoa, Letícia, estamos fazendo de maneira independente um vídeo para colocar no YouTube sobre teoria da seleção natural. O meu vídeo vai ser diferente do de Letícia, vai ser diferente do de Sinara, porque eu vou trazer a minha visão, Sinara vai levar a visão dela e Letícia vai levar a visão dela. Todos nós três vamos falar do mesmo assunto de maneiras diferentes, porque cada um compreendeu de uma forma a partir do nosso modo de entender as coisas. Ou seja, isso não deixa de ser um modo parcial de agir. Só que a gente evita determinadas situações para não tornar aquele material pessoal. Então, parcialidade é uma coisa, pessoalidade é uma coisa. Todo material científico ele não pode ser pessoal, mas a gente vai ter sim uma carga parcial naquele material, porque cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua história, certo? E aí, tendo isso em mente, a gente parte para um terceiro ponto que a gente está vivendo muito atualmente, que é o tal dos tempos líquidos, que foi idealizado por Bauman. Não sei se vocês já ouviram falar disso, certo? E nada mais é do que a ideia de que nada é para durar. Trocando em miúdos, o áudio do WhatsApp com velocidade de 1,5 e 2, o YouTube ali com velocidade de 1,25, 1,5, 2, o podcast que vai até 3. Então eu quero ouvir tudo rápido, eu quero ver tudo rápido, eu quero conversar rápido com você, não quero perder muito tempo, porque tempo perdido, eu tenho que fazer tudo muito rápido. Ou seja, a gente está vivendo num momento em que as coisas acontecem muito rapidamente. Aí eu vou mostrar mais na frente, quando a gente for falar de algumas formas de divulgar ciência, que isso está acontecendo cada vez mais. Ou seja, eu não quero perder muito tempo lendo um livro. Eu vou procurar logo um resumo aqui na internet sobre o livro, para saber sobre o que o livro trata. Se eu me interessar, aí eu vou procurar um resumo ou uma crítica mais construída daquele material e eu não vou ler o livro. Porque, entre aspas, eu não tenho tempo. O tempo é curto e eu preciso aproveitar de várias outras formas. Eu preciso ter uma reunião, mas eu quero que essa reunião seja em meia hora. Eu já estipulo que a reunião tem que ser meia hora, porque eu tenho outras N coisas para fazer. Ou seja, a gente começa a querer correr demais. E aí deixa de aproveitar as coisas. E a gente vê muito isso na ciência, a gente vê muito isso na divulgação científica. Vamos supor que eu fiz o meu vídeo lá sobre evolução e o meu vídeo ficou de 3 minutos. Deixa eu pegar uma outra pessoa aqui. Daniela fez um vídeo de evolução e o vídeo deu 30 minutos. Muito provavelmente, naquele
momento inicial de publicação dos 2 vídeos, a tendência é que o vídeo de 3 minutos ele seja muito mais visualizado do que o de 30 minutos. Porque a pessoa, entre aspas, não vai ter tempo, não vai ter paciência de ficar 30 minutos assistindo um vídeo. A não ser que ela coloque ali na velocidade 2, né? Vai cair um pouquinho, mas vai continuar sendo ali 15 minutos, 16 minutos. E aí tem um outro vídeo que eu fiz ali que tem 3 minutos. Então a galera vai correr para aquele vídeo de 3 minutos. Se interessar, aí pode ser que alguém vá para um vídeo maior ou vá para uma leitura, né, que precise de mais tempo. Só que o momento atual que a gente vive é exatamente esse, tempos líquidos. Então, quando a gente vai fazer divulgação científica, a gente precisa levar sempre isso em consideração, viu, pessoal? O que é que eu quero divulgar? O que é que eu quero mostrar? Eu preciso mostrar isso em 30 minutos? Ou, se eu pegar esse material e mostrar em 2 minutos, ou até em 60 segundos, não vai ser tão bom quanto algo que eu precisaria fazer de 20 minutos, que precisaria de muito mais edição, de muito mais tempo para ser produzido. Então, a gente precisa sempre levar isso em consideração, porque, querendo ou não, as pessoas não querem mais ler um livro, não querem mais assistir um vídeo mais longo, certo? Experiência própria, eu tiro isso das minhas aulas, né? Eu vejo muito que os alunos querem o quê? Professor, manda o slide aí para mim, para eu estudar para a prova. Muito mais fácil ele pegar aquele slide do que pegar o capítulo do livro, ou melhor, os capítulos do livro, que no total ali vai dar 50, 60 páginas, que tem muito mais informação, informação mais detalhada, tem exemplos, mas os alunos vão preferir o slide, porque são ali 20 slides, né, com tópicos, sem muito texto, eles vão preferir ler isso do que ler um material muito mais completo. Então, isso não deixa de ser um exemplo clássico do tal do tempo líquido, ou seja, o pessoal quer rapidez, quer praticidade, não quer degustar as coisas, certo? Quer literalmente engolir a informação. E aí tem 2 frases interessantes desse mesmo texto que dizem: nesse cenário desolador, aprender coisas novas além daquelas do senso comum ou daquelas dogmatizadas por grupos sociais passou a ser uma atividade tediosa, chata e, para muitas pessoas, uma perda de tempo. Então, se tem um vídeo 3 minutos e um vídeo de 30, no vídeo de 30, quando eu tiver com 10 minutos, eu vou achar um tédio, vou achar chato e vou achar uma perda de tempo. Agora, 3 minutos eu acho que dá para eu perder esse tempo aqui e ver se eu vou curtir esse material. Então, é esse aqui a época em que nós estamos vivendo agora. E quando eu digo agora, não é um ano só. Nos últimos 5, 10 anos, a gente já está passando por isso. Então, o pessoal quer engolir tudo sem curtir aquele momento, sem degustar aquele momento, certo? E aí um outro trecho interessante que aí já entra aqui na academia, né, é que no ambiente acadêmico universitário, isso vai se refletir na maior procura dos alunos pelas ciências do como, em detrimento daquelas do porquê. As do como voltadas para aplicação e as do porquê voltada para implicação, ou seja, ninguém quer mais pensar. O pessoal quer decorar, o pessoal quer aquela informação mastigada e não quer parar, fazer um cafezinho, sentar na varanda ou sentar ali no jardim e ficar refletindo sobre os porquês ou alguma dúvida que aquela pessoa tenha no seu projeto de pesquisa. Não, uma pessoa quer o resultado para ontem, não sabe parar e se perguntar os porquês para chegar à conclusão. Então, a galera quer tudo para ontem. E como quer tudo para ontem, as nossas ciências aqui, as nossas áreas de atuação do porquê ou dos porquês, estão, querendo ou não, ficando um pouco para trás, né? Observo que não estão para trás aqui no Senacamb, então tem muita gente que ainda quer ser cientista, que curte as ciências, então continuem assim e propaguem a palavra, né? Nossa palavra aqui científica, para que a galera continue querendo responder os porquês e não os como. Os como a gente vai ver lá na frente, mas antes a gente precisa dos porquês, a gente precisa da ciência básica, antes da ciência aplicada.
Para a gente ter uma ciência aplicada, alguém se fez uma pergunta, que hoje em dia a gente chamaria de uma pergunta idiota, mas alguém fez aquela pergunta lá no passado, e aquela pergunta foi o estopim que trouxe, por exemplo, um drone, um helicóptero lá em Marte, sendo controlado diretamente aqui do planeta Terra. Permitiu exatamente isso, uma pergunta idiota no passado, né, entre aspas, idiota, permitiu que a gente conseguisse pilotar um helicóptero que está lá em Marte a partir daqui da Terra. Ou seja, não tem nenhuma pergunta idiota, certo? E os porquês, infelizmente, estão caindo em desuso. Então, não façam isso acontecer, façam divulgação científica também, certo? Dito tudo isso, a gente vai começar a entrar aqui agora em divulgação científica. Só avisar que a parte mais prática, digamos assim, vai ficar para amanhã, né? Que é justamente para vocês mastigarem melhor tudo que eu estou passando para vocês, e aí amanhã a gente vai ter essa discussão mais prática de divulgação científica. Tem esses 3 temas que a gente vê muito por aí, que é divulgação científica, disseminação científica e difusão científica, disseminação científica e divulgação científica. Quando eu comecei, né, quando eu me enveredei aqui pela divulgação científica, eu achava que era tudo igual, né? Tudo ali tem científico envolvido, então deve ser tudo a mesma coisa. Só que aí eu comecei a observar que não é tudo a mesma coisa. Então, difusão científica é uma coisa, disseminação científica é outra coisa, e divulgação científica é outra coisa. Então, quais são as diferenças entre difusão, disseminação e divulgação científica? Difusão científica, ele tem ali um caráter mais abrangente, e aí a gente entende como todo ou qualquer processo ou recurso utilizado para a gente passar a informação para outras pessoas. Então, isso daqui envolve não só a informação em si, mas todo o veículo de transmissão da informação. Então, por exemplo, uma rádio não deixa de ser um, um veículo de difusão musical, científica ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque envolve ali a informação sendo passada e envolve o veículo de transmissão dessa informação. Então, difusão é exatamente isso, é a tecnologia, o produto, mais a informação. Então, eu vou pegar essa informação, vou jogar no meu produto e esse meu produto vai veicular essa informação. Então, isso é a difusão científica. Qual a diferença agora entre disseminação e divulgação científica? Disseminação científica é o que está rolando no Senacamb. A gente está disseminando ciência. Então, quando a gente fala que está disseminando ciência, é que a gente está tendo contato entre os pares, contato ali entre os especialistas. Então, qual é o público do Senacamb? Estudante das mais variadas ciências naturais. Então, a gente tem cientista ambiental, cientista biológico, tem geocientista aqui, no caso eu, tem muita gente das ciências, ou seja, os especialistas das ciências ambientais, de uma forma geral, das ciências naturais, que estão aqui juntos no evento do Senacamb. E aí a gente está discutindo vários temas, várias áreas do conhecimento científico ambiental. Então, isso é a disseminação científica, ou seja, um contato entre especialistas, entre os pares. E quando a gente vai para a divulgação científica, é que a gente vai para o público universal, ou seja, o público de uma maneira geral. E aí, quando a gente fala o público de uma maneira geral, a gente sempre tem que saber que fazer divulgação científica não é fazer educação de maneira formal. Ou seja, quem divulga ciência não está educando como uma universidade, não está educando como uma escola, certo? A gente está dando um material a mais para que aquelas pessoas interessadas, não só os especialistas ou as pessoas que trabalham ou que mexem com a mesma coisa que a gente está divulgando, mas também que outras pessoas de outras áreas se interessem por aquilo. Ou seja, é a ciência para o público em geral, certo?
Se é o público em geral, a gente sabe que a gente tem públicos completamente diferentes uns dos outros e linguagens completamente diferentes umas das outras. Então, aqui é que está uma das grandes peças-chave para quem vai fazer divulgação científica: público e linguagem. Vou falar de outro já já, mas isso daqui é como se fosse um início antes de fazer a divulgação científica. Saber que é para um público em geral, ou seja, se eu quero fazer divulgação científica, eu quero ir além do pessoal da geologia, quero ir além do pessoal das ciências ambientais. Eu quero chegar no porteiro do prédio do vizinho. Eu quero chegar no meu tio, no meu avô, sei lá, na minha mãe, que não é dessa área. Então, eu quero chegar no público mais diverso possível. Eu quero atingir um público que é diferente daquele público mais especialista. Então, eu tenho que saber que tenho públicos diferentes e tenho linguagens completamente diferentes. Beleza? Tudo certo até aí? Qualquer coisa, só escrever no chat ou abrir o áudio, beleza? 5 perguntas, então, que vocês precisam se fazer. Quem está aqui, eu imagino que queira, ou pelo menos arriscar fazer divulgação científica. Então, essas daqui são as 5 perguntas que eu acho chave. Por que fazer divulgação? Fazer divulgação para quem? Onde fazer divulgação científica? Qual linguagem utilizar para fazer divulgação científica? E como produzir material para divulgação científica. Essas 5 perguntas aqui, elas norteiam qualquer processo de produção para divulgar ciência. Quando eu vou produzir algum material focado em divulgar ciência, eu pergunto para quem vai aquele material, aonde eu vou fazer aquela divulgação. Vai ser uma divulgação escrita, vai ser uma divulgação no Instagram, vai ser uma divulgação no Twitter, vai ser uma divulgação no YouTube, vai ser uma divulgação em forma só de áudio. Então, eu preciso saber aonde eu vou fazer aquela divulgação. Qual a linguagem que eu vou utilizar naquela divulgação? Então, a linguagem que eu uso para uma divulgação A é diferente da linguagem que eu vou fazer para a divulgação B. Por quê? Porque eu posso querer atingir públicos diferentes, porque eu vou publicar em plataformas diferentes, em mídias completamente diferentes. Então, são perguntas que eu preciso me fazer antes de fato, fazer a divulgação científica. E o último é como produzir o material para divulgação científica. Qual equipamento eu vou utilizar, qual programa de computador eu vou utilizar, eu vou usar celular, eu vou usar uma câmera fotográfica, eu vou usar uma webcam, eu vou usar só o microfone do computador, se for um podcast. Então, o que é que eu vou utilizar para produzir a divulgação científica? Eu preciso depois editar o material, eu vou gravar tudo de vez, eu vou gravar em partes, então preciso montar tudo isso primeiro na cabeça, para depois, de fato, começar a produzir. Então, provavelmente alguém está imaginando aí que é um pouquinho trabalhoso. De fato, querendo ou não, é um pouquinho trabalhoso, né? Se a gente quer fazer divulgação científica da melhor maneira possível, com qualidade, vai dar um pouquinho de trabalho. Diferente de eu pegar uma notícia que saiu ontem, 3 reportagens sobre esse tema, copiar e colar ali 3, 4 informações desses materiais, e fazer uma publicação para jogar no Instagram da vida. Ou seja, eu não parei para ler aquele material, interpretar aquele material, procurar outras fontes, procurar conceitos sobre aquele material para depois fazer a minha divulgação. Eu só peguei, copiei, colei e fiz a, entre aspas, divulgação. Será que isso tem qualidade? Muito provavelmente não. Em algum caso ali ou aqui, pode até que tenha uma certa qualidade, mas é muito difícil porque eu não me debrucei sobre aquilo antes de passar o material adiante. Pode, inclusive, ter alguma
fake news, alguma notícia falsa, algum material conceituado de maneira errada, que eu não me atentei, deixei passar e informei, continuei veiculando aquele material de maneira errada. Então, essas 5 perguntas aqui. Essa primeira aqui a gente faz ali no início, né? Por que que a gente quer fazer divulgação científica? E aí depois a gente sempre tem que levar em consideração essas 4 perguntinhas aqui. Para quem, onde, qual linguagem e como eu vou produzir esse material, certo? Primeira coisa, Lattes, Google e Wikipédia. Quando a gente vai produzir um material, a gente, logicamente, pode utilizar o Lattes, né, para procurar pessoas que trabalham com aquela área e, a partir disso, ter acesso a artigos ou ter acesso direto à pessoa, trocar ideia, né, com esses pesquisadores. Pode utilizar o Google de uma maneira mais direta, né, e a partir do Google a gente procurar por materiais confiáveis, ou seja, artigos publicados em revistas confiáveis, por exemplo. E eu coloquei esse último aqui, que é também para problematizar um pouquinho. Vocês utilizariam o Wikipédia como fonte de informação? Sim ou não? Me digam aí e justifiquem. Eu não usaria porque o Não. Wikipédia pode ser editado, né? Qualquer pessoa pode editar. Alguém usaria? O que a Alexandra falou está certo. O Wikipédia pode sim ser editado. Alguém usaria o Wikipédia como fonte de informação? Sim ou não? Eu acho que talvez apenas para absorver conhecimentos, né? Mas para divulgar, talvez ficaria com o pé atrás por causa da questão de outras pessoas poderem editar, né? Mas é uma fonte bastante segura, quer dizer, segura não, bastante de informação que a gente pode estar utilizando para enriquecer nosso conhecimento. Só o Luan que usaria o Wikipédia? No caso, só o Luan e eu, né? Eu vou explicar já já o porquê. Mais alguém usaria o Wikipédia? Eu usaria, na verdade eu uso, né? Por conta das referências que tem lá embaixo. E aí, caso eu discorde de alguma coisa, eu vou olhar no trabalho que ele citou lá embaixo. Sempre é bom buscar a fonte no primário. Exatamente isso aí, Gabriel. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, né? Eu fiz o print disso para esse mini curso aqui para vocês. Primeiro, o Wikipédia, por mais que ele seja editável, ele não é editável simplesmente por qualquer pessoa e não tem nenhum controle. Lá no passado, logo quando o Wikipédia foi criado, sim, o controle ele era muito ruim e qualquer pessoa de fato poderia inserir um material lá e esse material ia ficar lá. Só que hoje em dia, o Wikipédia ele já tem um controle dessas edições muito bom. Então, é muito difícil a gente ter uma informação muito esdrúxula, muito aquém da realidade. A gente pode encontrar uma ou outra, é natural, mas é muito difícil, né? E aí, como eu disse, eu uso sim o Wikipédia para ter algumas informações, principalmente aquelas informações mais diretas. E aí, como o Gabriel falou, no final de toda a paginazinha de assunto do Wikipédia, tem as referências. Ou seja, todo o material que é utilizado para escrever aqui no Wikipédia, ele é referenciado. Então, a gente não precisa necessariamente referenciar em um trabalho ou numa divulgação científica o Wikipédia, mas a gente pode pegar no Wikipédia algumas dessas publicações, desses artigos que nortearam aquele material e ler exatamente a fonte original. Ou seja, aqui, como Letícia falou, usaria como auxiliar na pesquisa antes de divulgar, mas como única referência, não. Exatamente isso daí. A gente, naquele momento ali, mais rápido, até porque é o primeiro link que quase sempre aparece quando a gente pesquisa alguma coisa, é o Wikipédia. A gente pode abrir o Wikipédia, dar uma lida rápida ali, a gente consegue, né, em maior ou menor grau de capacidade, ter uma noção de o quanto aquilo ali está errado ou certo. Aquilo ali aparenta estar no caminho certo, massa.
vou ali nas referências, eu vou dar uma olhada nas referências. E aí eu vou pensando ali as referências que eu tenho interesse, aí eu vou ler o material original. Ou seja, com material auxiliar é muito legal, certo? Auxiliar não é o material principal, final, o material auxiliar, e a partir desse auxiliar, a gente abre um leque para todo o referencial que é utilizado. Se no referencial eu observar que aquele artigo, né, parece ter um viés ali tendencioso, muito pessoal ou até mesmo muito parcial, eu descarto. Mas não deixa de ser uma fonte auxiliar e a partir daí eu vou, né, permeando pelos caminhos do que eu quero divulgar ou do trabalho que eu estou pesquisando, certo? Então, Wikipédia, assim, eu aconselho usar como uma ferramenta auxiliar inicial, não tem nenhum problema, certo? Não tem nenhum problema em usar nessa função, lógico que eu não vou utilizar como base para uma tese de doutorado, para uma dissertação de mestrado, para fazer um vídeo que o mundo inteiro pode assistir. Isso daí estaria também me descredibilizando, eu poderia estar publicando notícias não verdadeiras. Mas, como uma fonte auxiliar inicial, não tem problema nenhum, certo? E, além disso, logicamente, buscar aqui, Cielo, Elsevier, o ResearchGate, o PubMed, uma série de outras páginas de periódicos que são confiáveis e que têm material de qualidade. Então, se eu quero fazer um material, uma divulgação científica sobre a mastofauna que ocorre na Mata Atlântica, em uma determinada região. Então, eu vou procurar artigos científicos de pessoas que já pesquisaram sobre a mastofauna da Mata Atlântica daquela determinada região. E aí, com esses artigos científicos que já foram publicados, vários deles, eu vou preparar o meu material para divulgação. Ou seja, eu não entrei no Wikipédia e o Wikipédia estava dizendo lá que o mastofauna ali tem, sei lá, tem uma mula sem cabeça na Mata Atlântica, na região tal. Se eu pegar aquilo e jogar como uma divulgação científica, logicamente eu estou me descredibilizando, porque eu peguei uma informação e parti dela como sendo verdadeira, eu não busquei a fonte daquela informação. Então, quando a gente vai fazer divulgação científica, por mais que seja mais fácil a gente acessar, né, sites de uma maneira geral, matérias de uma maneira geral, busquem sempre a informação científica e a partir dessa informação científica a gente vai transformar ela em divulgação científica para o público em geral. E é nesse primeiro ponto que eu vou tocar, que é a questão da linguagem. O que é linguagem? Primeiro, interação entre pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui. Eu estou falando, vocês estão falando, certo? Então, é a linguagem verbal, e a gente tem a linguagem não verbal. Tudo isso aqui que eu estou me movimentando é uma linguagem não verbal. Vocês escrevendo não deixa de ser uma linguagem não verbal, ou seja, a gente está aqui interagindo, tanto verbal quanto não verbalmente. E, querendo ou não, a linguagem não deixa de ser um tipo de dominação social, certo? Então, se a linguagem é um tipo de dominação social e vocês querem fazer divulgação científica, e o pessoal já acha ciência chata, tediosa e perda de tempo, não adianta eu fazer a divulgação científica de um determinado assunto a partir daquelas expressões e daqueles termos que nós utilizamos na ciência. Não. Eu preciso adaptar aquilo para atingir a audiência que eu quero atingir. E quando eu digo adaptar, não é nem simplificar, muito cuidado com isso e não se esqueçam do que eu vou falar agora. Quando eu digo adaptar, não é simplificar e nem infantilizar, certo? Porque muita gente termina infantilizando a ciência e simplificando a ciência. E a partir do momento que a gente simplifica um conceito, simplifica um processo, simplifica um fenômeno, o risco de passar uma informação errada aumenta muito mais. Então, o que eu preciso fazer é adaptar.
aquela linguagem científica para uma linguagem não científica. Ou seja, eu não estou simplificando, eu estou utilizando outras palavras que o público em geral conhece para explicar aquela informação. Isso, inclusive, é muito utilizado, né, para pessoal mais experiente na divulgação científica para atrair público. De que forma? Se eu quero falar, se eu sou físico e quero falar, por exemplo, sobre teoria da relatividade geral, se eu lanço uma publicação em qualquer mídia cujo tema é teoria da relatividade geral, isso aí só vai atrair os especialistas, os meus pares. Agora, se eu coloco no título ali um título que envolva a palavra buraco negro, aí a galera vai vir em peso, porque todo mundo já ouviu falar em buraco negro. Então, todo mundo vai se sentir atraído pelo título, né? E aí, a partir do meu material, vou falar de buraco negro, e falando de buraco negro, eu começo a trazer a teoria da relatividade geral. Ou seja, eu adaptei a linguagem, trouxe um outro elemento que faz parte da teoria, só que o pessoal conhece muito mais do que propriamente a teoria, para que o pessoal ouvisse a minha palavra ali sobre teoria da relatividade geral. Simplificar entraria na questão dos tempos líquidos também, exatamente. Quando a gente simplifica demais, a gente quer passar uma informação de uma maneira muito rápida, em 10 segundos. Só que nem sempre a gente vai conseguir adaptar uma informação científica para algo de 10 segundos. Por mais que as pessoas queiram isso, a gente tem que evitar cair nessa armadilha, certo? Então, é evitar simplificar. O que a gente faz mesmo é adaptar, colocar palavras do nosso cotidiano, para explicar um fenômeno ou um conceito, ou explicar como aquele produto funciona, certo? A gente sai daquele lado ali muito científico, aquelas palavras muito científicas, e aí adapta as palavras aqui do nosso cotidiano. Então, a gente não está simplificando, a gente está só adaptando. Se eu começo a simplificar, vou trazer aqui um exemplo muito clássico na geologia. Vocês, não sei se todos vocês já tiveram geologia no curso de vocês, mas com certeza vocês já ouviram falar que o nosso planeta é estruturado internamente em crosta, manto e núcleo. A crosta é aqui onde a gente vive, a parte superficial, o núcleo é a parte mais interna e o manto é essa parte ali intermediária, certo? E aí a gente aprende de uma forma muito simplificada e muito simplista que a crosta é sólida e o manto é líquido. Então, é muito comum a gente aprender que o manto do nosso planeta ele é líquido, ou seja, é rocha ali no estado líquido, mas não. É rocha no estado sólido, apresentando características plásticas. Conseguem observar a diferença entre dizer que o manto é líquido e o manto é sólido, só que apresenta características plásticas. O que é uma característica plástica? Capacidade de se movimentar. Ou seja, entre o simplificar e o adaptar, tem uma coisa completamente diferente. Se eu simplifico demais, eu estou dizendo que a rocha é líquida, eu estou passando essa informação adiante, quando na verdade ela não é líquida, ela é sólida, com outras características que podem dar a entender que o material pode ser líquido, mas não é, ele é sólido. Deu para entender esse exemplo? De simplificar e não simplificar, no caso, adaptar? Ou seja, muito cuidado aqui sobre a questão da adaptação da linguagem. Quando a gente começa a infantilizar demais, se o nosso público não for infantil, logicamente, né, se eu vou fazer divulgação científica para crianças, lógico que, querendo ou não, eu vou infantilizar ali a minha atuação, mas eu não posso simplificar a minha informação. Eu tenho que adaptar para aquele público. Tenho que trazer
palavras, trazer expressões que aquele público infantil vai entender aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu quero passar. Mídia, depois da linguagem a gente vai para a mídia, então observem que eu estou passando aqui pelas perguntas, certo? Linguagem, e agora a gente vai para a mídia. Eu posso fazer a minha divulgação científica na maneira tradicional, que são as revistas, livros, sites, blogs e por aí vai. Posso fazer na forma presencial, como é a forma presencial? A partir de palestras, a partir de encontros, né? Indo até escolas para falar sobre educação ambiental, falar sobre reciclagem, resíduos sólidos. Eu estou fazendo uma divulgação científica in situ. Estou indo na escola, presencialmente, fazer uma divulgação científica. Ou nas mídias digitais, nas redes sociais, que é o mais comum atualmente. Então, Facebook, não tanto mais, mas tem ainda. YouTube, plataformas de áudio aqui, que eu botei o Spotify para representar, Twitter e Instagram. Então, hoje em dia, divulgação científica está muito concentrada nesses 4 daqui. Então, Twitter, Instagram, YouTube e plataformas de áudio, que são os podcasts, né, de uma forma geral, que começou a crescer com a outra roupagem do ano passado para cá. Então, quando a gente pensa em divulgação científica, aquela pergunta que eu fiz, onde fazer divulgação científica, cai exatamente aqui. Então, eu preciso saber se eu quero fazer divulgação tradicional, que cairia aqui nesse primeiro bloco, se eu quero fazer presencial, ou seja, indo até os locais, me encontrando com as pessoas, que seria esse terceiro bloco, ou nas redes sociais, nas mídias digitais, que é esse bloco daqui, que é o mais utilizado atualmente, certo? Então, quando eu caio nisso daqui, eu preciso conhecer as plataformas de divulgação científica. Então, o YouTube é uma plataforma de divulgação visual, audiovisual, ou seja, tem a minha imagem e tem a minha voz, certo? Podcasts. Podcasts, via de regra, é uma plataforma de áudio, ou seja, é só minha voz, é só um bate-papo, ou só eu aqui comentando sobre um determinado assunto. E como eu falei, o podcast ganhou uma nova roupagem, né, que para mim não deixa de ser uma transmissão ao vivo, né, uma live, em que o pessoal está batendo papo, está sendo transmitido ali no YouTube. Então, e aí depois sobe aquele material para uma plataforma de áudio. Mas estão chamando aquilo ali também de podcast, vamos chamar também de podcast. Mas podcast, via de regra, é uma plataforma de áudio. Twitter, que é uma plataforma escrita, basicamente, né? A gente tem ali um vídeo que é publicado, a gente tem algumas imagens, algumas fotos que são publicadas, mas via de regra, uma plataforma escrita e com escritas curtas, né? Que a gente tem ali, se não me engano, um limite de 250 caracteres para cada divulgação, para cada publicação. E a gente tem o Instagram, que é um dos mais conhecidos, que é áudio, que é vídeo, que é absolutamente tudo. Então, eu preciso conhecer as plataformas, preciso conhecer a mídia em que eu quero fazer a divulgação científica. Por quê? Porque eu preciso saber se eu vou gravar um vídeo, se eu vou gravando um vídeo, eu preciso saber algumas técnicas, mesmo que básicas de filmagem, se eu vou usar celular, se eu vou usar uma câmera, se eu vou usar a webcam do meu computador. Questão de iluminação, então, se eu for fazer uma filmagem, eu preciso saber a questão de iluminação, porque eu posso diminuir, aumentar a iluminação, como é que a iluminação vai ficar melhor ou pior, certo? Questão de estratégia, quantas publicações eu vou fazer naquela minha plataforma, quantas eu preciso, quantas por mês eu vou fazer, quantas por semana eu vou fazer. Então, tudo eu preciso saber, tudo eu preciso conhecer das minhas plataformas que eu vou utilizar antes de fato, fazer a minha divulgação científica. E uma palavrinha da moda é o algoritmo. Então, a gente, querendo ou não, precisa ter uma noção de como é que funcionam os algoritmos dessas plataformas, dessas mídias digitais. Como é que funciona um algoritmo de um podcast que vá engajar o meu conteúdo, ou seja, que vá divulgar o meu conteúdo para mais pessoas. Como é que funciona o algoritmo do YouTube? Como é que funciona o algoritmo do Twitter? Como é que funciona o algoritmo do Instagram? Então, eu preciso ter uma noção, não preciso parar
uma semana da minha vida, né, para estudar sobre os algoritmos, até porque isso muda com frequência. Os programadores dessas mídias digitais, eles mudam com frequência o funcionamento desses algoritmos, mas eu preciso saber o básico para utilizar isso a meu favor. Não posso virar um refém, logicamente, porque senão eu termino entrando em parafuso. Ou eu posso simplesmente ligar desculpem a palavra, o foda-se para o algoritmo e fazer da minha forma. Tem muito divulgador científico que faz divulgação científica assim, não está nem aí para algoritmo. Um muito conhecido, talvez todos vocês conheçam, é Pirula. Então, Pirula, ele faz divulgação científica e nem sempre ele está ligando para o algoritmo. Então, ele faz uma publicação, lança um vídeo hoje, vai lançar um vídeo depois de um ano, depois de 6 meses, e aí lança 3 na sequência, e aí depois fica sem aparecer, e aí depois volta numa transmissão ao vivo. Então, como ele, tem muitos outros. Só que para chegar nesse nível, com certeza ele foi conhecendo como é que funciona todo esse material de divulgação para chegar nesse nível hoje de não se preocupar com isso. Então, quando a gente vai trabalhar com essas mídias, a gente precisa saber qual mídia utilizar, como os algoritmos funcionam, qual estratégia eu vou utilizar para fazer a minha divulgação científica, certo? E aí eu trago aqui para vocês onde fazer a divulgação científica. Então, Instagram, YouTube, podcasts, divulgação escrita, presencial, e também tem as transmissões ao vivo que eu posso utilizar para fazer divulgação científica. E aí, dentro dessas plataformas, teve uma que tem crescido absurdamente, que é o Instagram. Quando o Instagram surgiu, ele era um aplicativo de foto. Basicamente, para a gente subir foto, subir um videozinho curto ali, um videozinho curto aqui. Então, a gente fica vendo a foto dos outros, né? Ficar curtindo, comentando, compartilhando, era basicamente isso. Só que no Instagram, ele cresceu de tal forma que hoje a gente consegue subdividir ele em tudo isso daqui. Então, fazer uma divulgação no Instagram, eu posso fazer uma divulgação clássica, que é uma publicação simples, né, que a gente chama de card, um card só, ou um carrossel, né, que são vários cards na sequência. Tem o IGTV, né, o IGTV, que posso fazer um vídeo de 15 segundos até 10 minutos ou 20 minutos. Tem agora os Reels, que eu posso fazer vídeo de 15, 30 ou 60 segundos. Tem os vídeos tradicionais clássicos, que vão até 1 minuto, né, 60 segundos. E tem os Stories, que duram ali 15 segundos cada Stories, mas ficam ali disponíveis durante 24 horas. Então, só para vocês terem uma ideia da complexidade de fazer divulgação científica e escolher, né, digamos assim, aonde fazer essa divulgação científica. Então, no próprio Instagram, vocês precisam se perguntar como é que eu vou fazer aquela divulgação científica. Será que fica melhor numa publicação tradicional? Será que fica melhor no IGTV? Será que fica melhor na forma de Reels? Porque no Reels eu posso colocar aquele fundo verde, colocar uma imagem, né, fazer algumas outras edições no próprio aplicativo do Instagram. Será que vale a pena eu gravar um vídeo de até 1 minuto? Será que vale a pena eu fazer uma sequência de stories, como muita gente faz, para fazer divulgação científica? Então, vocês começam a ver aqui que a quantidade de local, digamos assim, para a gente fazer divulgação científica é extremamente grande. Eu posso fazer em tudo, posso fazer em um só. Lógico que se eu resolver fazer em tudo, eu vou ter muito mais trabalho, porque o que eu coloco em um não necessariamente vai caber no outro, mas também o que eu coloco em um pode caber nos outros também. Então, trabalhar com divulgação científica, trazendo agora para mídias digitais, é saber que tem esse cardápio aqui, bastante diversificado, para a gente divulgar ciência. Posso fazer no Instagram, posso fazer vídeo no YouTube. Se eu tenho vergonha de mostrar meu rosto, faço podcast. Se eu não gosto da minha voz, posso trabalhar no Instagram só fazendo publicação simples, certo? Lógico que tem vantagens e tem desvantagens, eu vou falar a partir de agora. Então, o que eu vou fazer, qual a mídia eu vou utilizar
e para quem eu estou fazendo aquela divulgação. Então, o que, como eu já comentei agora, né, o que eu quero divulgar e saber, além disso, o propósito daquela divulgação científica, se é ensinar determinado assunto em detalhes, se é cultivar não, se é cativar, perdão, as pessoas para gostarem da ciência, se é conscientizar sobre um determinado assunto, então conscientizar sobre as mudanças climáticas, conscientizar sobre as vantagens de se fazer a reciclagem em casa, né, de separar o material para a reciclagem nas nossas casas. Então, isso é um tipo de conscientização. Eu quero fazer minha divulgação para quê? Eu preciso saber isso. E aí, aqui entra um conceito muito interessante, que é o que a gente chama de pauta quente e pauta fria. O que é uma pauta quente e o que é uma pauta fria? Pauta quente é aquilo que estourou naquele momento. Eu vou aproveitar o afã do momento e vou fazer uma divulgação daquilo. Logicamente, o engajamento tende a ser muito maior porque o público, de uma maneira geral, está consumindo aquilo. Então, isso é uma pauta quente, eu ficar antenado em tudo que está rolando daquele material que eu faço a divulgação científica, né? E no momento que rolou uma pauta quente, saiu, bombou ali um assunto, eu automaticamente lançar uma divulgação, né, em qualquer uma dessas mídias sobre aquele assunto. A tendência disso engajar é muito maior, porque o público está querendo consumir aquilo. Por outro lado, eu tenho uma pauta fria. O que é a pauta fria? É utilizar os assuntos, de uma maneira geral, que não estão ali, né, bombando no momento, não estão ali na mídia no momento, mas eu quero fazer minha divulgação daqueles conceitos, daqueles fenômenos, explicar determinados assuntos. Aquele material não vai ser consumido? Claro que vai ser consumido, só que numa velocidade diferente. Ele pode ser consumido hoje e pode ser consumido daqui a 10 anos, porque é um material atemporal. É um conceito que eu estou explicando. O conceito pode perdurar por esses 10 anos. Diferente de uma pauta quente. Uma pauta quente é de agora, do momento presente. Então, ela vai ser consumida nesse momento de agora. Então, quando a gente vai fazer divulgação científica, a gente pode escolher qual desses dois a gente vai trabalhar, né? Se a gente vai preferir trabalhar com pauta fria ou se vai preferir trabalhar com pauta quente. Por exemplo, quem está fazendo divulgação científica sobre virologia, imunologia, pandemia, Covid, etc., está curtindo a onda, está surfando a onda dessa pauta quente desde o ano passado. Então, lançou um material novo sobre Covid, sobre vírus, sobre vacinação, sobre esses assuntos que estão na mídia há quase 2 anos, vai ser consumido. Então, isso é uma pauta quente. Trazendo para a minha área, que é a área da geologia, a gente não tem muita pauta quente na geologia, porque a geologia ela ocorre de uma maneira mais lenta, né, de uma forma geral. Só que, recentemente, não sei se vocês, acho que vocês souberam disso, do vulcão que entrou em erupção, né, já está em erupção nas Ilhas Canárias, em La Palma, se eu não me engano, e rolou o burburinho de que se entrasse em erupção ia rolar tsunami, e o tsunami ia atingir a costa nordeste do Brasil, e que ia destruir tudo, e que ia ser um inferno. Então, isso é uma pauta quente da geologia. O que foi que eu fiz na época? Peguei esse material e produzi um produto de divulgação científica e lancei, 1 ou 2 dias depois. Logicamente, o engajamento foi lá para cima. Ou seja, se eu faço uma publicação em um outro momento sobre erupções vulcânicas, que não seja agora, esse material vai ser consumido de uma maneira muito mais lenta e por mais tempo. Agora, esse material que eu publiquei falando sobre esse pseudo-tsunami, sobre essa erupção no vulcão das Ilhas Canárias, ele foi consumido de uma maneira gigante na semana que rolaram essas notícias. Então, isso é pauta quente, e o outro caso é a pauta fria, é utilizar conceitos, trabalhar conceitos, fenômenos que ocorrem aqui no nosso dia a dia e que pode ser utilizado hoje por alguém que está estudando isso, ou por alguém que ficou curioso sobre isso,
ou por uma outra pessoa daqui a 10 anos que vai se interessar por isso e vai ter acesso ao seu material. Então, isso é pauta quente, isso é pauta fria, certo? E para quem a gente vai divulgar o nosso material, né? E aqui vale uma dica muito interessante, né? Eu falei agora há pouco que pode ser que alguém não esteja à vontade de mostrar o rosto, né? Tenha vergonha e prefira ficar, entre aspas, escondido atrás de publicações, né? De imagens, de fotos e de textos, e atrás do áudio, né? Utilizando só o áudio. Mas uma dica que eu dou é, para quem for fazer divulgação científica, mostre a sua cara. Não precisa mostrar sempre, mas mostre quem é que está fazendo aquela divulgação científica. Apareça em um vídeo, apareça, vou trazer aqui para o Instagram, apareça em um Stories, faça um Reels mostrando sua cara, faça um vídeo no YouTube mostrando o seu rosto, coloque fotos em que apareça você. Por quê? Porque pessoa se conecta com pessoa. Pessoa não quer se conectar com um robô, que é o celular. Pessoa quer se conectar com quem está passando aquela informação. Então, se você colocar o seu rosto, a possibilidade do seu engajamento ser maior, a possibilidade é que seu engajamento seja maior, porque a pessoa vai se conectar com aquela pessoa, ela vai se sentir próximo de você, certo? Da mesma forma, olhar para a câmera quando eu estou gravando algo, né? Então, aqui eu olho para o slide, aqui eu olho para o chat, aqui eu olho para vocês, né? Para o público, de uma forma geral, para quem está aqui comigo no mini curso. Mas se eu estou gravando um vídeo, eu tenho que olhar para a câmera, porque quando eu olho para a câmera, eu estou olhando para a pessoa. Então, a pessoa, quando estiver assistindo, vai ter a sensação de que eu estou olhando para ela. Eu não estou olhando aqui para um celular, eu estou olhando para alguma coisa aqui da tela, eu estou olhando, sei lá, para a parede. Eu estou me conectando com a pessoa que está do outro lado. Então, quando forem fazer divulgação científica, pensem nisso. É natural ter vergonha, né? Antes da minha primeira live aqui na época de pandemia, eu nunca imaginei que eu fosse fazer essas coisas, né? Ficar aqui aparecendo num vídeo, porque eu tinha e ainda sou muito vergonhoso, muito tímido, né? Mas a gente vai perdendo isso com o tempo. Então, vocês vão exercitando essa capacidade de mostrar a cara, porque isso, querendo ou não, traz mais para próximo de vocês quem está consumindo o seu material. E aí, quando a gente consegue responder essas três questões, né, que nada mais são do que um resumo daquelas outras questões que a gente trabalhou anteriormente, a gente começa a pensar em fazer divulgação científica, certo? E aí, já caminhando aqui para o final do dia de hoje, vem essa parte daqui, equipamentos. O que é que eu preciso ter, então, para fazer divulgação científica? Eu defini o que eu quero divulgar, para quem eu quero divulgar, como eu vou divulgar, já pesquisei o material, e aí, agora eu preciso saber o material que eu vou utilizar para fazer essa divulgação. E aí, é muito comum o pessoal dizer que tem que ter um celular, tem que ter um tripé, tem que ter um computador, tem que ter um fone, tem que ter uma webcam boa, tem que ter uma iluminação, tem que ter uma câmera boa, mas eu já adianto para vocês. Não se assustem, certo? Eu sei que tudo isso daqui envolve muito dinheiro, lógico. A gente não precisa começar a fazer divulgação científica torrando esse dinheiro todo. A gente começa fazendo divulgação científica com o celular que a gente tem, com o computador que a gente tem, com o microfone do computador, com o microfone do celular, usando a mão para segurar ao invés de um tripé, porque a gente primeiro precisa saber se a gente vai querer fazer aquilo, se a gente vai curtir fazer aquilo. Que, querendo ou não, é um processo que precisa ser degustado, né? Então, se você quer gravar vídeo, você tem que saber que tem a parte de edição, que demora para editar um vídeo, tem que saber que precisa de uma iluminação. Então, é um processo que requer gosto. Se você não tomar gosto, você vai parar de fazer divulgação científica. Então, a gente começa com o que a gente tem. A partir do momento que a gente começa a tomar gosto, a gente pensa em comprar um microfone, comprar essa ring light, comprar uma webcam melhorzinha, comprar um celular, comprar um notebook, à medida que a gente for conseguindo
adquirir todo esse material. Então, a gente começa com o que a gente tem, certo? Não precisa sair, agora que é Black Friday, não precisa sair por aí comprando tudo que é equipamento, porque lá na frente você pode não curtir e aquele equipamento ficar inutilizado, ficar obsoleto. Então, a gente começa com o que a gente tem, à medida que a gente vai curtindo fazer divulgação científica, a gente pensa em comprar um microfone melhor, comprar uma iluminação melhor. E uma outra dica que eu dou é: curtiu divulgar ciência, pretende investir um dinheirinho aqui e ali quando puder, começa sempre por áudio e iluminação, ou seja, microfones e câmeras ou iluminação. Por quê? Um vídeo pode ter uma imagem mais ou menos, mas se tiver um áudio bom, a tendência é que aquilo prenda muito mais o espectador. Porque é muito ruim a gente ficar ouvindo, né, vendo um vídeo ou ouvindo um podcast em que tem um chiado de fundo, que tem uma zoada, que tem uma interferência. Isso é insuportável. Então a pessoa não vai querer ficar ouvindo com fone de ouvido aqui, ouvindo um chiado enquanto a pessoa está falando. Então, quando a gente tem um áudio bom, isso destoa, isso consegue prender mais do mesmo tendo uma imagem não tão boa. Depois que a gente tem um áudio bom, a gente parte para uma imagem melhor. Então, uma iluminação melhor, mesmo com a webcam do computador, do celular, colocar uma iluminação melhor ou utilizar a iluminação natural que a gente já tem, a depender da posição, né, a questão do sol, nunca ficar, né, com o sol de trás. É de trás? Isso, de trás, porque senão a imagem vai ficar preta, né, escura. A gente sempre tem que colocar o sol lateralmente ou de frente, a depender do horário. Então, são várias teorias, são vários procedimentos que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então, para começar, o celular que tem, o computador que tem, né, fica segurando o celular, a iluminação do sol que a gente tem, e aí, curtiu fazer isso, se empolgou fazendo isso, aí a gente começa a pensar em adquirir outros equipamentos, certo? Pessoal, hoje foi esse basicão para vocês já começarem a pensar sobre divulgar ciência, aonde a gente divulga, para quem a gente divulga, a adaptação que a gente tem que fazer na nossa linguagem para divulgar essa ciência, e aí amanhã a gente vai trabalhar nisso daí. Eu separei essas 4 mídias aqui, que são as principais: YouTube, podcast, Twitter, Instagram, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho as características, as semelhanças, as diferenças e as particularidades de cada uma, certo? Além disso, mostrar para vocês alguns exemplos de divulgadores científicos, os erros mais comuns que a gente comete, que eu já cometi várias vezes, que com certeza eu vou cometer outras vezes, como escolher um formato para minha divulgação científica. Vou falar um pouco sobre os programas, sobre os softwares que a gente utiliza, principalmente para edição, para gravação e etc. Falar sobre impacto visual, né, a importância do impacto visual que uma divulgação científica tem que ter. Por quê? Porque a visualização é a primeira coisa que acontece. Então, se eu curtir aquela imagem, então eu vou continuar usufruindo daquele material. Agora, se aquele primeiro impacto não for muito bom, aquele impacto visual, eu já vou descartar. Então, a importância do impacto visual na divulgação científica. E o que é mais importante, que a gente vai trabalhar amanhã, é roteiro. Quando a gente vai fazer divulgação científica, a gente precisa escrever um roteiro antes de divulgar. Porque senão corre o risco de estou gravando um vídeo, mas porque isso aqui E aí esses 5, 10 segundos é suficiente para metade da audiência ir embora. Então a gente precisa criar um roteiro com todas as informações que a gente quer passar e outras informações mais que eu mostro amanhã para vocês, para tornar a nossa divulgação científica cada vez melhor. Certo? Ficamos por aqui hoje. Falei com o Felipe que eu tentaria não me estender além de 8 horas. Acho que eu consegui, né?
Desvio Conseguiu. padrão de alguns segundos. Conseguiu. Bem, Pessoal, então vou finalizar aqui a gravação. pronto, pode finalizar, não tem problema não. Enquanto